Muito boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para realizarmos um estudo para essa nossa casa tão querida de todos nós, Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Vamos iniciar o estudo de hoje, como sempre, com uma frase do nosso Chico, que nos reservou hoje as seguintes palavras para a nossa reflexão. Dificuldades que te surpreendam são os testes aconselháveis em que te cabe encontrar aproveitamento. A leitura inicial para nossa harmonização da tarde de hoje é da obra Estude e Viva, dos Espíritos de Emmanuel e André Luiz, e a lição reservada intitula-se Resignação e Resistência. De fato, há que se estudar a resignação para que a paciência não venha a trazer resultados contraproducentes. Um lavrador suportará corajosamente aguaceiro e granizo na plantação, mas não se acomodará com gafanhoto e tiririca. Habitualmente, falamos em tolerância como quem procura esconderijo à própria ociosidade. Se nos resfetelamos em conforto e vantagens imediatas, no império da materialidade passageira, que nos importam desconforto e desvantagem para os outros? Esquecemos-nos de que o incêndio vizinho é ameaça de fogo em nossa casa, e de imprevisto irrompem chamas junto de nós, comprometendo-nos a segurança e fulminando-nos a ilusória tranquilidade. Todos necessitamos ajustar a resignação no lugar certo. Se a lei nos apresenta um desastre inevitável, não é justo nos desmantelemos em gritaria e inconformação. É preciso decisão para tomar os remanescentes e reentretecê-los para o bem no tear da vida. Se as circunstâncias revelam a incursão do tifo, não é compreensível cruzar os braços e deixar o campo livre aos bacilos. Sempre é aconselhável a revisão de nossas atitudes no setor da conformidade. Como reagimos diante do sofrimento e diante do mal? Se aceitamos penúria, detestando o trabalho, nossa pobreza resulta de compulsório merecimento. Civilização significa trabalho contínuo contra a barbárie. Higiene expressa atividade infinitamente repetida contra a imundície. Nos domínios da alma, todas as conquistas do ser, no rumo da sublimação, pedem harmonia com ação persistente para que se preservem. Paz pronta ao alarme. Construção do bem com dispositivo de segurança. Serenidade é constância operosa. Esperança é ideal com serviço. Ninguém cultive resignação diante do mal declarado irremovível, sob pena de agravá-lo e sofrer-lhe a clava mortífera. Estudemos resignação em Jesus Cristo. A cruz do Mestre não é símbolo de apassivamento à frente da astúcia e da crueldade, e sim mensagem de resistência contra a mentira e a criminalidade, mascaradas de religião, num protesto firme que perdura até hoje. Então, agora, vamos sintonizar com essa espiritualidade amiga que nos apoia em todos os momentos, para que também nos sustente para o nosso aprendizado no estudo da tarde de hoje, para que o aproveitemos da melhor forma possível, para que, saindo daqui, de assistir a essa palestra, façamos sim reflexões íntimas, aplicando-as
em nós mesmos para o nosso crescimento espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Hoje, para variar um pouquinho, vou iniciar esse estudo contando uma historinha. Como a gente faz na evangelização. Essa historinha é sobre uma estrada que liga duas cidades. Havia duas cidades que eram interligadas por uma estrada atravessando uma floresta. Só havia este caminho para sair de uma cidade e chegar a outra. Essa estrada era cheia de obstáculos naturais, subidas, descidas, uma diversidade muito grande de tipos de terreno. Às vezes, caminhava-se por um terreno plano e firme, outras por terreno enlameado e que prendia um pouco os pés. No entanto, todas as pessoas, sem exceção, precisavam fazer essa viagem. Era muito comum, quase certo, que as pessoas, durante a viagem de travessia por essa estrada, sofressem alguma espécie de contratempo. Alguns torciam o pé ao tropeçarem em pedras espalhadas pelo caminho. Outros pisavam em galhos das árvores e pequenas farpas ou até pedaços consideráveis de madeira fincavam-se em seus pés. Esta era a regra. Todos os viajantes deparavam-se com situações como esta, sem exceção. Na verdade, para a maioria deles, mais de uma vez. O que variava, e muito, era o comportamento das pessoas quando acontecia o problema. Vamos considerar uma situação específica para exemplificar. Várias pessoas, ao longo da viagem, pisavam em galhos de árvores e farpas entravam na sola do seu pé direito. Vamos avaliar a diversidade de comportamento das pessoas. Um deles, ao sentir a dor e perceber o seu pé direito atingido, simplesmente enlouqueceu a sair gritando desesperadamente pela floresta, abandonando a viagem. Outro, avaliando a situação como insuportável e que não conseguiria lidar com ela, para se livrar da mesma, atirou-se de cabeça de encontro a uma grande pedra ao lado da estrada, suicidando-se. Um terceiro, ao ver o pé ferido, sentou-se à beira da estrada e não prosseguiu a viagem. Ficou ali parado, estacionado. Um outro se revoltou, começou a esbravejar, achando aquela situação absurda, injusta, e sem entender como aquilo foi acontecer logo com ele. Este perdeu muito tempo destilando sua raiva e desperdiçou preciosas horas na caminhada. Houve aquele outro que, ao perceber as farpas no pé, pensou: se isso aconteceu comigo, é porque eu mereço. E seguiu a viagem, mesmo incomodado pelo ferimento em seu pé. Também havia aquele que, ao longo da viagem, ouviu essa história contada por outros viajantes, que essas dores faziam, de alguma forma, bem às pessoas. E, ao se ferir, por incrível que possa parecer, voltou até o galho da árvore, pisou voluntariamente mais 3 vezes nele, enchendo o pé esquerdo de farpas. Aconteceu de algumas pessoas na mesma situação, num primeiro momento, com naturalidade, brevemente interromperam a caminhada. Olharam para o seu pé direito para avaliar a extensão do dano. Buscavam em volta se havia algo que pudesse lhes ajudar a retirar aquelas farpas que o incomodavam. Sempre encontravam algum auxílio. Por exemplo, uma pequena pedra com extremidade pontiaguda, e com ela conseguiram retirar algumas farpas. Outras farpas apenas se mexiam ao contato da pedra, mas mudavam de posição no pé, diminuindo assim o incômodo, apesar de ainda causarem dor. E outras farpas, por mais que a pessoa se esforçasse, não se alteravam. Mantinham-se exatamente do mesmo jeito.
Essas pessoas compreendiam, então, que, nestes casos, não estava ao seu alcance alterar aquela situação. E, então, seguiam da melhor maneira que podiam a viagem até a outra cidade. Meus irmãos, assim somos nós perante as dificuldades da vida. Esta viagem que todos precisamos percorrer é a de cada uma de nossas encarnações. Essa diversidade de comportamento que encontramos nas pessoas é a forma com que lidamos com os sofrimentos e as dificuldades que nos se apresentam ao longo da nossa encarnação. O tema hoje, como sugere a própria leitura inicial, é a resignação na visão da doutrina espírita. No dicionário, resignação, aonde eu encontrei a definição, fala que é uma submissão à vontade de alguém, ao destino, e também significa sofrer com resignação. Independente dessa visão de destino ou a vontade de alguém, o que fica na essência dessa definição no dicionário é que há alguma relação entre sofrimento e resignação. Mas o que diz a doutrina espírita sobre isso? Vou trazer alguns pontos tirados do Livro dos Espíritos. Logo na introdução, Kardec disserta um pouco sobre as características dos verdadeiros espíritas, falando assim: demais, ele sabe que as amarguras da vida são provas úteis ao seu adiantamento, se as sofrer sem murmurar, porque será recompensado na medida da coragem com as quais houver suportado. As suas convicções, quer dizer, as convicções do verdadeiro espírita, lhe dão, assim, uma resignação que o preserva do desespero e, por consequente, de uma causa permanente de loucura e suicídio. Relacionando também, assim, de que os verdadeiros espíritas acabam obtendo essa resignação que os preserva do desespero ou de cometer algumas ações que agravarão a sua própria situação. Na questão 982 do Livro dos Espíritos, que na verdade é uma pergunta se é necessário que a gente professe o espiritismo e crer nas manifestações espíritas para ter assegurado a nossa sorte na vida futura, que é uma questão que não está dentro do escopo exato desse estudo, mas, na resposta, Kardec afirma, em seu comentário a essa questão, que o Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação, reforçando justamente o que estava comentado na introdução do Livro dos Espíritos. Mas como é que a doutrina nos ajuda nesse aspecto de adquirir essa resignação? E aí eu saio da introdução, vou lá para a conclusão do Livro dos Espíritos, no item 7. Kardec voltando a falar do impacto dos efeitos do espiritismo em nossa vida. Ele fala que o segundo efeito, quando comenta especificamente, fala que é a resignação nas alternâncias da vida. Porque o espiritismo faz ver as coisas de tão alto, olhando para a vida terrestre, que ele passa a ter uma percepção da verdadeira importância dela. E aí o homem não se aflige tanto com os tormentos que o acompanham. E adquirir, assim, mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nos itens 12 e 13, é tratado mais diretamente os motivos da resignação. Do item 12,
há o seguinte esclarecimento para nós, de apoio a essa percepção da onde a doutrina nos ajuda no aspecto da resignação. Falando que pelas palavras bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento, como o prelúdio de uma cura. Essas palavras precisam ser compreendidas, né, indicando que as nossas dores nesse mundo têm como sua origem as dívidas das nossas faltas passadas e que essas dores, se suportadas pacientemente enquanto estamos aqui encarnados, vão, na verdade, nos poupar séculos de sofrimento na vida futura. E que, por causa disso, nós devemos ser felizes, porque Deus acaba reduzindo as nossas dívidas, permitindo que as que temos no presente, agora, assegurando uma tranquilidade maior no futuro. E que o homem que sofre é semelhante a um devedor de grande soma, a quem o credor chegou e disse o seguinte: se me pagares hoje, mesmo centésima parte do que me deves, darei quitação do resto e ficarás livre. Vamos imaginar essa situação. Não deveríamos ficar felizes com isso? Imaginemos esse aspecto. Se tivéssemos uma grande dívida e alguém chega para a gente e fala assim: olha, se você me pagar a centésima parte de tudo que você me deve, eu lhe perdoo a dívida como um todo, considero-a totalmente quitada. Agora, é dentro dessa visão, né, que bem-aventurados os aflitos, porque a gente vai estar feliz por pagar as nossas dívidas e estarmos finalmente livres. Isso é muito bom. Só que nesse item 12, mesmo, do Evangelho, os espíritos nos dão um alerta para que a gente fique atento a não nos endividarmos mais nesta vida, cometendo novas faltas. E ainda indica um tipo de falta que eles colocam em primeiro lugar, que a gente pode acabar cometendo e aumentando nossa dívida, ao invés de nos aproximar de quitá-la. Falando assim, entre essas faltas, devemos colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus. De maneira que, se reclamamos das aflições, se não as aceitamos com resignação, como alguma coisa que merecemos, se acusamos a Deus de injusto, contraímos uma nova dívida, que nos faz perder os benefícios do sofrimento. Então, é como se, ao invés de receber essa oportunidade de, passando com resignação pelas nossas expiações, reclamando, achando injusto, culpando Deus ou o outro pelo que estamos passando nesse momento, nós vamos adquirir novas dívidas ao invés de pagá-las. E aí perdemos o benefício da oportunidade que essa encarnação nos proporciona. Já no item 13, falando desses motivos da resignação, o que é apontado é que o homem pode abrandar ou aumentar o amargor das provas pela maneira como ele encara a vida terrena. Como assim? Aquele que coloca o seu ponto de vista na vida espiritual, como é que ele vai enxergar a sua vida corpórea? Ele sinaliza que é como se fosse um ponto no infinito, compreendendo a brevidade desse período que passamos encarnados nessa vida. E que esse momento penoso, por mais que ele dure essa encarnação inteira,
ele passa bem depressa se eu considerar a minha vida como o que ela realmente é. A vida do espírito, de várias encarnações. Agora, se pelo contrário, eu vejo a vida corpórea como todo o sentido da minha existência, a dor que eu passo aqui vai me parecer interminável. Essa dor vai pesar de uma maneira muito mais intensa para mim. Então, se eu, com o apoio da doutrina espírita, passo a enxergar a minha vida como que ela realmente é, eu vou adquirir uma calma e uma resignação que, segundo nos aponta essa parte do Evangelho, é tão útil para a saúde do corpo como da alma. Porque se eu não olho a vida dessa forma, eu vou acabar trazendo para mim, de forma intensa, a inveja, o ciúme, a ambição. E segundo eles nos esclarecem, eu vou me entregar voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e angústias da minha curta existência. Outro aspecto importante para a nossa reflexão é que Deus é soberanamente justo e bom. Senão, não seria Deus. E que a causa do meu sofrimento é justa. A lei de causa e efeito me indica que o sofrimento pelo qual eu passo agora foi causado por mim mesmo, pelo desequilíbrio que eu causei, no mau uso do meu livre-arbítrio, seja nessa encarnação ou em alguma encarnação passada. Então, só quando eu conseguir expandir de uma maneira mais efetiva a minha visão para além desta vida, é que o sofrimento físico ou moral, que é uma realidade para nós, espíritos encarnados no planeta de provas e expiações, vai passar a ter um outro peso. Que, como diz também o Evangelho, cada um aqui tem a sua cota de dores, sofrimentos e atribulações. Cada um tem a sua cruz a carregar. No Livro dos Espíritos, quando Kardec comenta a questão 399, que fala da natureza das provas e expiações, ele nos diz que as contrariedades e os reveses da vida corporal são, ao mesmo tempo, expiação das faltas passadas e provas para o futuro, que elas nos purificam e elevam, se a suportarmos com resignação e sem reclamar. Tudo bem. Já recordei esses pontos do Livro dos Espíritos e do Evangelho. Eu até consigo ser mais resignado perante os meus sofrimentos. Eu me conheço bem, sei das minhas dificuldades. Como também nos ensina a doutrina, uma autoavaliação acaba mostrando para mim as origens das minhas maiores dificuldades. E aí eu percebo que eu sofro com injustiça. Mas eu não consigo aceitar os sofrimentos pelos quais passa, ou o que aconteceu com aquele irmão ou irmã que eu amo tanto. Uma pessoa tão boa. Meus queridos, nós precisamos lembrar que as mesmas leis naturais que se aplicam a nós se aplicam a todos os nossos irmãos. E que sempre está em ação a justiça, a bondade e a misericórdia do Pai. O nosso olhar ainda é muito limitado e não consegue identificar ainda o verdadeiro alcance das coisas. Nós enxergamos muitas vezes grandes tragédias, onde há apenas transformações
e movimentos de benefícios que serão colhidos mais à frente. Não nos esqueçamos também que não estamos sozinhos nesse nosso esforço de sermos mais resignados. Novamente, na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, onde ele resume, né, a doutrina, fala que a relação entre os espíritos com os homens são constantes, né? Falando dos espíritos desencarnados e os espíritos encarnados. Que os bons espíritos nos atraem e estimulam para o bem, sustentando-nos nas provações da vida e ajudando-nos a suportá-las com coragem e resignação. Na questão 486, Kardec pergunta se os espíritos se interessam por nossa infelicidade, pela nossa prosperidade, se aqueles que nos querem bem se afligem com os males pelos quais passamos na vida. Qual é a resposta? Que os espíritos bons fazem o bem tanto quanto lhes é possível e ficam felizes com as nossas alegrias. Afligem-se com os vossos males quando não os suportais com a resignação, porque nenhum resultado benéfico trazem para vós. Então, eles não se afligem porque a gente está passando por momentos de dificuldade. Eles se afligem quando nós não suportamos com resignação. Quando a nossa postura fará com que percamos a oportunidade de aprendizado, de elevação, de crescimento perante aquela dificuldade, por não a atravessarmos com resignação. Já me perguntaram algumas vezes se a prece nos ajuda nesse processo da resignação. A prece que fazemos por nós mesmos também ajuda, desde que ela não seja para pedir que a nossa dor, o nosso sofrimento, desapareça num passe de mágica. A prece por nós mesmos, que nos ajuda na nossa necessidade de resignação, é aquela que direcionamos ao mais alto, pedindo para nos dar força, coragem, suporte da resignação, para suportá-la até onde for necessário. E também para que não percamos o benefício para nós. Também para termos apoio na lucidez de encontrar meios de, pelos nossos próprios esforços, amenizar essa dificuldade ou eliminá-la. Na questão 532 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos têm o poder de afastar os males sobre algumas pessoas e de atrair para elas a prosperidade. A resposta é que não completamente. Há males que estão nos desígnios da providência. Mas sim, eles amenizam vossas dores ao nos apoiar na paciência e na resignação. Vossas provas estão nas mãos de Deus e há algumas que devem ser suportadas até o fim. Mas Deus tem sempre em conta a nossa resignação. Que a prece nunca é inútil quando é bem feita, porque ela dá força àquele que ora e que já traz um grande resultado. Ajuda-vos e o céu vos ajudará. Mas Deus não pode mudar a ordem da natureza. Ele não vai alterar as suas leis no sentido de atender à vontade de cada um. Porque aquilo que é um grande mal, sob o nosso ponto de vista, segundo os espíritos, mesquinho, e a nossa vida é tão efêmera que muitas vezes isso que enxergamos como um mal é um grande bem na ordem geral do universo. O que nos aponta que muitas das coisas que acontecem têm um impacto para a humanidade de um grande alcance.
mas eu só olho o meu lado, eu só olho o meu sofrimento. Algumas coisas que acontecem e que atingem a humanidade de uma maneira geral é para apoiar o desenvolvimento de um grande número de espíritos encarnados e desencarnados. Mas eu só olho a minha dor. E, na verdade, eu só quero que ela passe. Por isso é necessário expandir o alcance da nossa visão. Lembremos que o Mestre nos disse: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Busquemo-lo nesses momentos. É lógico que na resignação há algum componente de aceitação, no sentido de não se revoltar. Mas temos que ter cuidado para não confundir resignação com prostração, conformismo, falta de ação, desistência, estagnação. Essa diferença fica bem clara na mensagem inicial que trouxemos para o estudo de hoje. Quando ele fala que um agricultor ele deve se resignar se uma enchente ou uma chuva de granizo destruir a sua plantação. Mas se o problema é um ataque de insetos ou alguma outra praga que ameaça a sua plantação, ele deve cruzar os braços e não tentar contê-la? Ah, é que pena. Apareceu uma praga e algumas folhas da minha plantação. Vai destruir tudo. Deve ser porque eu mereço. E aí não faço nada? Resignação não é conformismo no sentido de parar e esperar ver onde isso vai dar. Nós temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes nós não agimos quando aparece uma situação dessa por causa de preguiça, dá muito trabalho combater uma praga. Ou então falta de coragem. Mas eu vou ter que enfrentar os insetos. Joana de Ângeles, na obra Florações Evangélicas, tem uma página falando justamente da resignação. E ela esclarece que resignação significa coragem e força na voragem do desespero. Somente os cristãos autênticos e os homens possuidores de elevados ideais se fazem capazes de resignar-se quando o desalento e a alucinação já se apossaram de outros seres. Resignação também é vida, e vida abundante na direção da vida eterna. É claro que esse grau absoluto, pleno de resignação, realmente só se apresenta com uma constância absoluta em espíritos, em cristãos, em homens de elevado ideal, que já conquistaram isso. Mas nós estamos no caminho da conquista, da solidificação dessa resignação. O Evangelho, no capítulo O Cristo Consolador, que é o capítulo 6, no item 8, sinaliza mais uma questão de atenção para nós. Fala que o sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quando mais profundamente golpeado é o espírito. Mensagem do Espírito de Verdade, em Havre, 1863. Sentimento do dever cumprido. Consciência tranquila. Se eu tenho a convicção íntima de estar fazendo o melhor possível, caso a dificuldade persista, eu estarei em melhores condições de resignar-me, pois eu estou fazendo a minha parte. Então, avaliemos isto também
nos momentos de grande dificuldade? Se estamos fazendo o que está ao nosso alcance? E se o estivermos fazendo, precisamos reconhecer isso e que isso nos fortaleça na resignação. Caso não estejamos fazendo, percebendo isso no resultado de nossa autoavaliação, que não nos mergulhemos na culpa, que também vai nos paralisar. Façamos movimento na direção de melhorar essa nossa ação, para que a nossa consciência fique mais tranquila. E assim estejamos em melhores condições de nos resignar. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem do Espírito Lázaro, não vou lembrar exatamente agora em que parte fica, vocês me desculpem, mas lá fala que a doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem que os homens, erradamente, as confundem com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações, que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime, quer dizer, o covarde, não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não pode ser obediente. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, que a antiguidade material desprezava. A resignação é o consentimento do coração. Muito interessante essa frase. Ela deve nos motivar importantes reflexões. Os esclarecimentos do Espiritismo, como nós vimos aqui, referentes às causas e justiça das aflições, as consequências benéficas para nós mesmos, se formos resignados, nos ajudam através do racional. Mas isso não é o suficiente. Nós precisamos sentir essas lições. Nós precisamos sentir a doutrina espírita. Estes esclarecimentos devem, aos poucos, nos tocar intimamente, ativar sentimentos que irão mudar a nossa postura perante a vida. Da mesma forma que nós precisamos sentir mais o Evangelho de Jesus em nós, para sermos mais firmes na prática da caridade. E para exemplificar esta relação entre resignação perante o peso das nossas aflições, enquanto aqui encarnados, e a felicidade futura que nos aguarda em outro plano, se fizermos isto, eu trago aqui o depoimento do Espírito Bernardin, que está lá no livro Céu e o Inferno, na parte dos espíritos felizes. Esse espírito nos dá a seguinte mensagem: sou, de há muitos séculos, um espírito esquecido. Aí na terra vivi no opróbrio e na miséria, trabalhando incessantemente, dia por dia, para dar à família escasso pão. Amava, porém, o verdadeiro Senhor, e quando o que me oprimia na terra sobrecarregava o fardo das minhas dores, dizia eu: meu Deus, dai-me força de suportar-lhe o peso, sem queixumes. Espiava, meus amigos. No entanto, ao sair da rude provação, o Senhor recebeu-me na sua santa paz. E o meu mais caro voto foi reunir-vos a todos, irmãos e filhos, dizendo-vos: por mais cara que a julgueis, a felicidade que vos espera há de sobrelevar o preço. Filho de numerosa família, jamais tive posição e servia a quem melhor podia auxiliar-me suportar a existência. Nascido em época de servidão cruel, provei de todas as injustiças, fadigas e dissabores,
que os subalternos do Senhor haviam por bem impor-me. Mulher ultrajada, filhas raptadas e repudiadas em seguida, tudo sem poder queixar. Meus filhos, esses, levaram-nos às guerras de pilhagens e de crimes, para os enforcarem depois por faltas não cometidas. Ah, se o soubesses, pobres amigos, o que padeci na minha longa existência. Eu esperava, contudo, e o Senhor concedeu-me essa felicidade que não existe na terra. A todos vós, portanto, coragem, paciência, resignação. Tu, meu filho, guarda o que te dei, que é um ensinamento prático. Quem aconselha é sempre mais acatado quando pode dizer: suportei mais que vós, e suportei sem me queixar. Chegando à conclusão desse estudo, eu gostaria de finalizar com a continuidade daquela orientação de Joana de Ângeles, que eu trouxe parte dela há alguns momentos atrás. Se te convidam ao revide, resigna-te e ora. Se te convocam ao ódio, resigna-te e confie. Se te afrontam com agressões, resigna-te e agradece a Deus. Os dias, sempre, inevitavelmente, se sucedem para os bons e maus. E ninguém se eximirá jamais ao amanhã que a todos alcança. Refletindo na claridade forte e pujante do tempo, a manifestação. Resposta dos nossos atos, nas mesmas expressões com que desde hoje as produzimos. Que possamos, então, queridos irmãs e irmãs, com nossos esforços diários, nos tornarmos cada vez mais verdadeiros espíritas, como menciona Kardec, lá na primeira parte, quando sinaliza as características dos verdadeiros espíritas. Ajustando dessa forma o nosso comportamento à verdadeira resignação. Agradecemos mais uma vez por essa oportunidade do contato com a doutrina espírita, com o Evangelho do Mestre Jesus, que é toda a nossa base de apoio e sustentação, ferramentas para essa nossa caminhada aqui enquanto encarnados, para que aproveitemos essa oportunidade, passando por nossas provas e nossas expiações, plantando de maneira a acolhermos mais à frente, no retorno à vida espiritual, bons frutos para o contato com a verdadeira felicidade. Muito obrigado mais uma vez, queridos, por essa atenção, esse acolhimento, desejando muita luz e paz a todos vocês. Que assim seja.